Fala aí, labaredas! Vamos aprender um pouco aqui sobre a palavra do Senhor. Vamos entender que o Monte das Bem-aventuranças ou o Sermão do Monte nos ensina, ok? A gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui. Esse é o primeiro, onde a gente vai olhar para o texto bíblico, olhar para o Sermão do Monte e ver qual que é o aprendizado ali que a gente pode retirar, o que aquelas palavras podem nos ensinar para que a gente tenha uma vida bem-aventurada, ou seja, uma vida feliz, uma vida completa, né? Porque a gente acha que muitas vezes bem-aventurado é aquele que é só alegre, não, é o feliz, mas não é o feliz que está feliz à toa, é aquele que é completo e que não sente falta de nada. Tá certo? Então, deixa eu começar aqui, vou colocar aqui do lado, deixa eu ver aqui, ó, desse lado aqui, vou colocar o texto aqui pra gente estudar ele, dar uma aprofundada e ver o que o texto nos diz e nos ensina, tá certo? O, o texto, ele tá no capítulo 5 de Mateus, tá? E a partir do verso 1, Jesus fala assim, o texto fala assim, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e aceitando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Aí ele começa o sermão do monte. Verso 3: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante, vamos pegar esses três primeiros versículos que a gente leu, é o que a gente vai focar aqui nesse primeiro vídeo, ok? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. É interessante a gente notar que quem está escrevendo, dando esse detalhe, é Mateus, que é judeu. E a intenção do livro dele é de revelar quem é o Messias, tá, para o seu povo. Mostrar através de simbologias, de números, né, intencionalmente referências do Velho Testamento que trazem a verdade sobre quem é o Messias e apontar para o próprio Senhor Jesus naquele momento e falar, tá vendo, ó, é ele que está cumprindo tudo aquilo lá. E a gente vai notar que o texto começa assim, ó, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Sabe que é interessante a gente pensar? Qual que é o lugar onde a lei foi dada? Né? Quem que foi aquele que subiu no monte? Lá no Velho Testamento, Moisés, ele sobe no monte, né? E a multidão não sobe, né? A multidão fala, Moisés, sobe você, porque se a gente ouvir Deus falar, a gente morre, né? Vai lá, vai lá. Né? E não é à toa que o próprio texto bíblico vai falar em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, se eu não me engano, que é, a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, a letra é a lei que mostra o pecado, né? E é isso que ela faz, ela mostra o pecado, revela o nosso pecado. A gente olha para a lei e fala, eu não estou fazendo isso, e por causa disso eu estou em pecado. E se eu não estou fazendo isso, estou em pecado, morte, que é a consequência, né, daquele que não obedece. E aí, aqui Jesus está fazendo um paralelo, né? E o próprio Mateus está revelando isso. Ó, ele está subindo no monte porque ele vai dar uma lei, ele vai dar uma palavra, ele vai trazer algo para vocês, né? A segunda aliança, que é maior que a primeira, né? A primeira envelheceu e a nova é mais eficiente. E é isso que Jesus está trazendo ali. Ele está trazendo a palavra. Ele sobe no monte para revelar que o próprio verbo agora, né? A multidão pode subir com ele para poder aprender e receber aquilo que Deus tem. Então, quando a gente vê Mateus fazendo essa referência, o povo que está ouvindo, que é o povo, a multidão, os discípulos que subiram com ele, está olhando e falando assim, peraí, eu já vi isso antes. Eu já vi alguém subindo no monte para falar alguma coisa, para receber algo, para receber palavra. E agora está se repetindo, é esse o Messias. É esse o Messias que está sendo revelado aqui pelo Mateus, né? Do mesmo jeito que Moisés subiu no monte para ter a palavra, para trazer ao povo, agora o povo sobe com Jesus para poder receber a palavra. Né? E a gente vai ver o verso 2 que fala assim, e abrindo sua boca os ensinava, dizendo, olha que interessante, lembra, o povo em Êxodo vai falar assim, Moisés, sobe lá, porque se você subir, sobe você, porque Deus fala com você e a gente não morre. Né? Quando a gente é exposto à palavra de Deus, é isso que tem que acontecer, tá? Se Deus deu uma palavra para você, se você entendeu a palavra, algo dentro de você tem que morrer, algo dentro de você tem que mudar.
ok? E Apocalipse capítulo 19, verso 15 vai falar que da boca de Jesus saiu uma palavra, ou seja, uma espada afiada, ok? Essa espada é a palavra dele, a própria palavra. Então ele está subindo no monte para poder liberar a palavra para aquele povo, ok? É, e para aquele povo, quando eles receberem aquela palavra, eles serem bem-aventurados, felizes, completos. Ou seja, aquela palavra, aquela lei, aquilo que Jesus falar, se for obedecido, vai te tornar completo. Né? Ele abre a sua boca, uma espada que vem para cortar mesmo, tirar aquilo que não serve. É isso que está acontecendo ali. Aí no verso 3 vai falar assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ok? Porque dele é o reino dos céus. Olha que interessante. Porque dele é de quem? Dos pobres de espírito. E a gente tem uma bagunça meio desorganizada sobre algumas palavras que Jesus usa e qual que é o significado para nós nos dias de hoje, né? É, é interessante a gente notar, né? Pobre, ele já começa assim. É interessante também pensar que aquele povo, aquela multidão que subiu com ele, tinha uma certo jugo, certo peso assim, em cima deles, que vinha dos fariseus, que eram aqueles que organizavam, né, para ver se a lei estava sendo cumprida, aqueles que eram a polícia, vamos dizer assim, da lei, para ver se tudo estava sendo cumprido. Então existia uma pressão forte sobre esse povo, e talvez na cabeça daquele povo eles começam a entender que o fariseu é a referência, né? Ó, o religioso é desse jeito, é assim que a gente tem que seguir para poder obedecer. Jesus vem com a palavra para poder matar essa religiosidade. E ele começa dizendo: feliz é o pobre de espírito. Já quebrou as pernas de todo mundo. Você está achando que você tem que ser esse cara religioso, que você acha que está fazendo correto porque os outros vêm, mas isso não é humildade. E quando ele fala, sejam pobres de espírito, quer dizer, sejam humildes. Né? O pobre de espírito é o humilde, aquele que diante de Deus reconhece aquilo que falta dentro dele, né? Reconhece o seu pecado, a sua falta e sabe que não pode ser mais, não pode viver mais conforme a sua própria vontade. Não, Deus tem o melhor para mim. Eu tenho que ser humilde e reconhecer que minha vida sem Deus não é nada. Não é mais esse padrão religioso que eu preciso seguir, né? Que muitas vezes leva a pessoa ao orgulho, à arrogância. Não, não. Pobre de espírito, ou seja, seja humilde. Reconheça que você é tão pobre espiritualmente que você precisa de Deus para que isso mude dentro de você o teu caráter, transforme o seu entendimento, né? É interessante a gente pensar, né, sobre o pobre de espírito. É aquele que sabe que sozinho ele não consegue nada, que ele precisa de Deus para fazer tudo. É interessante a gente pensar sobre o pobre de espírito, né? Ele não é o espiritualmente pobre. O pobre de espírito ele se submete ao Senhor. O espiritualmente pobre, mesmo tendo tudo, ele não reconhece a Deus. Sempre falta alguma coisa. Ele não é humilde para reconhecer quem é o Senhor Jesus. Então ele fala assim: quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer ser completo, seja humilde. Né? Ser humilde é ser pobre de espírito. É saber que você precisa mais de Deus, saber que você precisa mais do Senhor Jesus. Né? O pobre de espírito ele tem humildade. Humildade suficiente para aceitar o Senhor Jesus na sua vida, porque ele sabe que sem ele não é nada, mesmo tendo tudo. Ok? Porque mesmo tendo tudo e não tendo Deus, é o espiritualmente pobre. Mas o pobre de espírito é humilde, que reconhece aquilo que falta na sua vida, que é o Senhor Jesus. Quer ser completo, você quer ser feliz. Reconheça com humildade que tudo que você é, tudo que você foi, tudo que você acha, não vale de nada sem Deus. Então daqui para frente, seja um pobre de espírito, reconhecendo que tudo que você faz é para Ele, é por Ele e para a glória dele. Porque dele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe.